No nosso último resumo bíblico, falamos sobre dois livros, Esdras e Neemias, que contaram histórias que se passam após a volta dos judeus para sua terra. Hoje falaremos sobre o livro de Ester, que se passa anos antes das histórias que falamos no episódio anterior, e conta a história de uma mulher judia, cujo nome é o título do livro, que acaba se tornando rainha da Pérsia e precisa enfrentar muitos desafios e problemas. Então, assista até o final para ficar sabendo de tudo. Na época em que se passa essa história, o rei da Pérsia, que dominava os judeus, se chamava Assuero, também conhecido como Xerxes, e em um dia ele fez um grande banquete com pessoas importantes, e no último dia da festa chamou a sua esposa, a rainha Vasti, para apresentar-se e mostrar a sua beleza, mas ela recusou a ordem. Então, foi destituída de seu cargo real e mandada embora pelo rei. Algum tempo depois, Assuero decide arrumar outra esposa, então faz uma espécie de competição com mulheres virgens, onde elas deveriam ser preparadas por um ano, para então se apresentarem diante do rei, e a que mais o agradasse seria a escolhida. Depois, conhecemos uma jovem judia chamada Ester, que era órfã e foi criada por seu primo chamado Mordecai. E ela foi participar daquela competição, e após os 12 meses de preparação, ela se apresentou e foi a que mais agradou o rei. Por isso, foi feita a nova rainha da Pérsia. Um certo dia, Mordecai ouviu a conversa de dois guardas do monarca, que planejavam matá-lo. Então o homem contou isso para Ester, que passou a informação para o rei, e assim os dois traidores foram executados, e Assuero foi salvo graças ao primo da rainha, porém ele ainda não sabia disso. Até que um dia o rei engrandeceu um homem chamado Amã, o colocando no segundo cargo mais alto de todos, e ele era mau, arrogante e muito orgulhoso, tanto que em um dia, enquanto ele passava por um local, todos os que estavam ali se curvaram diante dele, menos Mordecai, e isso deixou Amã com muita raiva, e fez com que ele passasse a planejar a morte de todos os judeus. Então, Amã pediu para que o rei assinasse um decreto, que dizia que em certo dia os judeus deveriam ser mortos. E como o rei não sabia que sua esposa era judia, concordou com o documento. E quando Mordecai ficou sabendo, se desesperou e pediu para que Ester fizesse algo. E a rainha prometeu interceder pelo seu povo. E por um tempo, ordenou que seu primo e os judeus jejuassem por ela, pois iria fazer algo muito arriscado. No momento certo, Ester se preparou e dirigiu-se à presença do rei, mas o monarca estendeu seu cetro de ouro em direção a ela, mostrando que ela não seria executada. Então a rainha pediu para que Assuero e Amã fossem a um banquete feito por ela, e ali ela pediu para que os dois retornassem em uma outra refeição posteriormente. Quando saiu do local bêbado, Amã se encontrou com Mordecai e ficou furioso ao ver que o judeu nem sequer ligou para sua presença. Então, ao chegar em casa e ouvir a ideia de sua esposa, ele mandou que construíssem uma enorme forca de 22 metros de altura em seu quintal, para que o primo de Ester fosse enforcado ali. Em uma noite, o rei Assuero não estava conseguindo dormir, então pediu para que lessem para ele um livro de feitos memoráveis no reino. E ali ele descobriu que foi Mordecai que havia descoberto a traição dos soldados. Então pediu para que o vestissem com trajes reais e o colocassem em cima de um cavalo real. Mas a melhor parte vem agora. Isso porque ele pediu para que Amã, que tanto odiava Mordecai, o levasse com o cavalo ao redor da cidade, pedindo para que todos o honrassem, o que com certeza foi uma grande humilhação para o nobre. Até que o momento do segundo banquete feito por Ester chegou. Então o rei e Amã foram se encontrar com ela, e ali a rainha revelou sua origem judia, e também disse que o homem que estava sentado com eles planejava matar o seu povo. Assim, Amã se desesperou, e o rei encheu-se de ódio. Então, depois disso, Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para Mordecai. Depois disso, Ester e seu primo pediram para que o rei retirasse o decreto que permitia a morte dos judeus.
Mas então, eles descobriram que por conta das leis do império, o decreto não poderia ser revogado. Mas aí, Assuero autorizou Mordecai, que agora era importante no reino, a fazer um novo documento que permitia que os judeus pudessem se defender e destruir todos aqueles que queriam matá-los. Então, quando chegou o dia que eles seriam atacados, o povo de Deus conseguiu vencer todos os seus inimigos. Depois de eliminarem 75 mil dos que os odiavam, os judeus fizeram uma grande festa celebrando a sua vitória. Então, Mordecai é renomado e passa a ocupar o cargo que pertencia a Amã, sendo o segundo no comando abaixo do rei. E assim, o livro termina. E aí, pessoal, puderam compreender as histórias descritas nesse livro? No nosso próximo resumo, falaremos sobre o livro de Jó, que contará a história de um homem muito, muito rico, que é provado por Deus e perde tudo o que tem, e os dilemas, dúvidas e julgamentos que ele vai ter que enfrentar nesse processo. Você não pode perder de jeito nenhum. Então é isso. Lembra de dar uma olhada lá no nosso Instagram, que é @canalquer_saber. E sempre a gente posta curiosidades muito interessantes para informar você cada vez mais sobre o mundo. Então, Deus te abençoe e tchau!